Essa semana eu avisei no grupo da igreja sobre a minha transferência. A vida na igreja, ela é assim, ela é muito dinâmica, né? A gente não sabe quando chega, a gente não sabe quando sai, mas chegou o momento de eu passar por aqui para dizer para vocês que estou indo. Estou indo para quê? Estou indo para que venha um pastor melhor. Estou indo para que venha um outro pastor que vai se somar à igreja na realização da obra. Estou indo para que a igreja fique e continue cumprindo a sua missão nessa localidade. É muito rápido, tudo é muito dinâmico, mas ao longo desses 2 últimos anos, eu tenho muito a agradecer a Deus por ter estado próximo a vocês, por ter conhecido a vocês, por ter me envolvido, participado dos cultos, visitado muitas das casas. E o meu desejo é que o nosso bom Deus continue abençoando sempre, de uma forma muito intensa e muito poderosa, a cada um de vocês. Não tenho dúvidas de que vocês também estarão orando por nós e desejando que o nosso bom Deus faça o melhor na vida minha e na vida da minha família também. Queridos, eu fiquei pensando, que mensagem eu levo para essa igreja da qual estou me despedindo? E eu entendi que não havia outra, a não ser a que eu trouxe. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, os versículos 14 em diante. Você conhece bem essa seção das Escrituras. Diz respeito a uma das cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Nós sabemos que essas igrejas eram igrejas reais, igrejas que existiram, mas nós também sabemos que cada período, cada igreja dessas corresponde a um período profético. E com relação ao período profético, nós somos a última igreja, não nós adventistas, nós somos, quando eu digo a igreja de Cristo na terra, todos os evangélicos, católicos, o mundo hoje na terra é a igreja de Laodiceia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Para que existem as profecias? Qual seria a melhor resposta para essa pergunta? Para que existem as profecias? Para a gente saber o que vai acontecer, perfeito. Outra resposta para essa pergunta? Gostei dessa fala. As profecias existem para serem cumpridas. E preste atenção numa coisa aqui. Não tem profecia na Bíblia que não se cumpriu, ou não esteja se cumprindo, ou não vá se cumprir. Esse trecho das Escrituras é uma profecia muito dura contra a igreja de Cristo. É uma profecia muito dura contra nós. E nessa manhã eu convido você a fazer a leitura desse texto mais uma vez, tendo em mente de que essa profecia ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. No caso dessa aqui em especial, ela é a mais plena realidade. E no final eu quero chamar você para uma reflexão. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
E termina, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, a profecia fala da arrogância da igreja do último período da história, da mornidão dessa igreja. A profecia fala que essa igreja, ela tem, assim, sérios problemas, porque ela acha que tem aquilo que, na verdade, ela não tem. E aí nós encontramos, no final do texto bíblico, já a solução. Jesus diz assim, que ele ama e disciplina, e o desejo dele é que nós cheguemos a nos arrepender. Porque quando uma profecia está escrita, quando Deus nos orienta, ele tem um propósito ao fazer aquilo que ele está fazendo. Ele está tentando nos preparar para a vida eterna, para a salvação em Cristo Jesus. E termina o texto bíblico dizendo, eis que estou à porta e estou batendo. Por favor, abra a porta, permita que eu entre na sua vida, permita que eu participe com você dos seus momentos mais importantes, que são aqueles momentos em que você está à mesa, junto com a sua família, ceando. E aí ele termina dizendo que aqueles que vencerem, todos aqueles que vencerem, vão receber um privilégio. Qual é o privilégio? Sentar-se aonde? No trono, assim como ele também venceu e está sentado no trono com o Pai. Queridos, que tremendo, né? Que tremendo. Eu queria chamar a sua atenção primeiro para alguns aspectos da igreja existente lá no primeiro século, no tempo em que João escreveu essa carta, a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica, muito rica. Eles acreditavam que não tinham necessidade de nada. Para vocês terem uma ideia, no ano 61, houve um grande terremoto que destruiu a cidade. E sabe como que a cidade foi reconstruída? Somente com o dinheiro da cidade. Eles não pediram dinheiro para o império. Ou seja, eles tinham grana. Grana não era o problema. Havia algumas pessoas em Laodiceia que eram multimilionários. Dinheiro não era problema, dinheiro não era dificuldade. Outra coisa que tinha em Laodiceia, que nos chama muita atenção, Laodiceia era um dos poucos lugares do mundo que confeccionava roupas coloridas, especialmente na cor preta. Eles tinham lá uma espécie de ovelha que produzia uma lã negra. E essa lã negra era super valorizada. Pensa no tempo que não existiam corantes para tecidos. E eles já tinham as ovelhas com a lã negra. E eles já podiam confeccionar vestes negras. Os homens amavam as roupas de Laodiceia. E o mundo todo comprava aquelas roupas. Laodiceia também era um centro médico de referência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas havia em Laodiceia uma escola de medicina. E essa escola de medicina, ela ficava num templo religioso dedicado ao deus Esculápio. Alguém já ouviu falar desse deus? É um deus grego conhecido como o deus da medicina. Sabe aquele símbolo da medicina? Que nós vemos uma serpente? Aquele símbolo é o símbolo de Esculápio. Muito interessante, né? E lá, nessa universidade, nessa faculdade de medicina, o pessoal de Laodiceia, eles descobriram um colírio chamado de pó frígio, e esse colírio ele era usado para duas finalidades. Ele era usado tanto como colírio para problemas na visão, também era usado como unguento para problemas auditivos. E Laodiceia vendia o pó frígio como água. O mundo todo precisava comprar o pó frígio de Laodiceia. E como se não bastasse tudo isso, Laodiceia ainda era uma cidade com águas térmicas ou termais. Aqui no Brasil nós temos duas, né? Nós temos Olímpia. Quem aqui conhece Olímpia? Olímpia é um lugar legal porque do centro da terra sai água fervente. E quando você vai a Olímpia, você tem o privilégio de nadar naquelas piscinas quentes e ainda brincar naquele parque aquático. Quem aqui já foi lá?
Olha, quem não foi, faça planos de ir. Lá é incrível, viu? E nós temos um outro lugar chamado Caldas Novas. Fica em Goiás. Quem aqui conhece Caldas Novas? Tem mais gente que conhece Caldas Novas, que é mais longe, do que Olímpia, que é aqui mais perto. Queridos, em Laodiceia, não tinha água fervente que saía da terra. A água fervente saía da cidade do lado, Hierápolis. Lá a água saía fervente do centro da terra. E essa água, depois que saía de Hierápolis, ela ia para Laodiceia. Só que o que acontecia nos 10 quilômetros de percurso entre uma cidade e outra, essa água se tornava morna. Ela era morna e tão insonsa, porque ela tinha propriedades termais, possivelmente enxofre, ela não era útil para consumo. E a cidade era obrigada a buscar água em um outro lugar, na cidade, eu anotei aqui, de Colossos. Então a água potável, fria, vinha de Colossos. A água que passava no rio, no centro da cidade, era uma água imprópria para consumo, e ela era morna, não tinha o prazer da água quente. E é nessa hora que Deus diz algo para o povo de Laodiceia, com o qual eles estavam muito acostumados. Porque vocês não são nem quentes e nem frios. Por isso eu estou a ponto de vomitar-te. Queridos, olha bem para a igreja nos nossos dias. Olha bem para a igreja. A igreja se tornou morna. A igreja se tornou insípida. Eu não sei se alguém aqui já teve o desprivilégio de lavar a cabeça com água saloba. Quem aqui já fez isso? Por mais que você passe shampoo, não resolve, não é isso? Parece que a coisa não flui. A água saloba é uma água desagradável. Eu imagino que a água de Laodiceia fosse meio que saloba devido a tanto enxofre que possivelmente tivesse na composição dela. Queridos, a igreja se tornou mais ou menos isso. E de quando para cá? Repare num detalhe. Até 20 anos atrás, a igreja vivia com sangue nos olhos. Nós tínhamos uma sensação de que por volta do ano 2000, Jesus voltaria. E a igreja era viva, dinâmica, poderosa, focada, tinha sangue nos olhos, sabia o porquê da sua existência e realizava tudo para a glória de Deus, preocupada e buscando uma santificação, porque acreditava que o seu Senhor em breve viria. Como está a igreja de Deus hoje? A igreja de Deus hoje está amornada, adoecida, fragilizada, sem sangue nos olhos, sem confiar no breve retorno de Cristo, que é pior. E lembre-se, é profético. Quando ninguém aguarda o ladrão que vem na sua casa, ele chega. E a vinda do Senhor será como a vinda de um ladrão. Olha que interessante, me parece que esse é o melhor cenário para a volta de Cristo. A igreja não está preparada para a volta de Cristo. A igreja está gastando seu tempo e sua energia com o quê? Vãs filosofias, pós-modernismo. Nós estamos preocupados aí em liberar uma série de coisas que a palavra do Senhor de forma clara diz, não faça, mas já começou a passar pela nossa cabeça. Nós já temos alguns pastores nossos, agora ex-pastores, participando de movimentos nessa direção. Tantos ismos entraram na igreja. O principal deles que já entrou na igreja, possivelmente na sua e na minha vida, chama-se relativismo. Tudo é relativo, não tem verdade absoluta. O assim diz o Senhor está aqui, a palavra de Deus é verdade, mas se eu puder deixá-la um pouquinho de lado, me dedicar um pouco mais à filosofia, me dedicar um pouco mais a outras ciências, me parece melhor, me parece mais prudente, e a igreja de Cristo vai perdendo a sua força, a sua vitalidade, e morninha do jeito que estamos. Já tomou um banho bem morninho? Já teve o privilégio de encher uma banheira com água morninha? Depois de um dia de labuta, e entrar nessa banheira e ficar ali, feito uma rã, feito um sapo, dentro dessa banheira? A única vontade que você não sente no estado desses é do quê? Sair daqui.
Aqui está tão bom, aqui está tão agradável. Aqui eu desejo permanecer. E deixa eu te dizer uma coisa que acho que é a mais triste de todas. A profecia é clara. A igreja seria morna. E eu entendo que a igreja morna já está. Eu não estou falando da igreja de Americanópolis. Eu não estou falando da igreja adventista. Eu estou falando da igreja de Cristo em todo o vasto mundo. A igreja se tornou morna, insípida. E nós precisamos de um milagre para sermos salvos. Somente um milagre pode nos salvar. E preste atenção num detalhe. A profecia dizia que a igreja seria morna e a igreja é morna. Mas a profecia não dizia que você seria morno. Mas você junto com a igreja também ficou morno. Porque nós vamos nos comparando, né? Eu vou viver na minha vida cristã comparando com a sua. Como que você está vivendo a sua vida cristã? Eu acho que não... Ele está vivendo um pouco menos do que eu, então eu vou me rebaixar para ficar no mesmo padrão. Como é que você tem se vestido? Eu vou me comparar. Como é que você tem se portado? Eu vou me comparar. O que você tem feito nas redes sociais? Eu vou me comparar. E nós começamos a nos comparar todos por baixo. Ao invés de usar Cristo como nosso único modelo, nós passamos a olhar uns para os outros e nos enxergar como modelos. Queridos, se a igreja for nessa direção, a igreja vai se perder. Cristo está na porta desta igreja. Cristo está na porta da nossa vida. E Ele bate insistentemente. Se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar na nossa vida e vai fazer todo o milagre de que necessitamos. Cristo deseja nos dar o trono para sentarmos. Se nós tão somente permitirmos que isso aconteça, daqui a pouquinho mais, nós teremos a coroa da vitória sobre as frontes. E estaremos sentados no trono com Ele para todo sempre. Eu queria que neste momento você fizesse uma avaliação pessoal, sincera e pessoal. Como você tem vivido o seu cristianismo? Já ficou você também morno? É você também uma crente morna? Pense por um instante. Lembre-se do seu passado, lembre-se do seu ontem, lembre-se do seu primeiro amor. Está diferente do que era antes? Você tem lido a Bíblia tanto quanto deveria? Você tem orado tanto quanto deveria? Você tem buscado ao Senhor tanto quanto deveria? Não, pastor, não tenho feito nada disso. Então se esforce para fazê-lo. Faça mesmo sem ter vontade. Vá nessa direção, ainda que o seu corpo queira ir na outra. Sabe, queridos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso céu não é aqui. Deixa eu te contar uma outra curiosidade sobre Laodiceia. Foi lá em Laodiceia que no ano 364 da nossa era, olha que interessante isso aqui, eu não sabia dessa informação, eu descobri preparando o sermão. No ano 364 da nossa era, lá em Laodiceia, aconteceu o concílio que validou a ordem de Constantino de usar o domingo no lugar do sábado. Você percebe que interessante? Essa é a igreja do final dos tempos. É no nosso tempo que o decreto dominical sairá. É no nosso tempo que coisas terríveis acontecerão com aqueles que forem fiéis. E sabe como que eu e você racionalizamos? Pastor, quando essas coisas começarem a acontecer, eu tomo jeito. Quando essas coisas chegarem, eu me posiciono. Queridos, não vão por este caminho. Esse sermão que eu estou pregando nessa manhã não é para vocês. Esse sermão que eu estou pregando nessa manhã é para nós. Eu preciso me lembrar constantemente, Hércules, não vá por esse caminho. O caminho da mornidão não tem a vida eterna nele. O caminho da mornidão vai ter fogo eterno nele. E eu não quero fogo, eu quero bênção. Eu quero coroa da vitória, eu quero sentar no trono, eu quero viver e reinar com Cristo durante o milênio e quero estar com Ele por toda a eternidade. É esse também o seu desejo? É essa também a sua necessidade? A mesa está posta. Nós vamos neste momento participar dos emblemas.
o corpo e o sangue de Cristo. E ao participarmos dos emblemas, nós estaremos dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, muda tudo o que for necessário. Eu não sou daqui. Eu estou só de passagem. Remove do meu ser tudo aquilo que te desagrada. Remove da minha vida tudo aquilo que não é da sua vontade. E me ensina e me ajuda a ser o filho, a ser a filha que o Senhor sempre desejou que eu fosse. Nessa manhã eu convido a igreja a buscar uma consagração maior, a experimentar uma entrega maior. Eu convido a igreja a se esvaziar de si mesmo, se esvaziar das suas teorias, se esvaziar dos nossos achismos e nos lançarmos nos braços de Jesus. Só Ele pode fazer o milagre do qual eu e você necessitamos para que nós tenhamos a vida eterna. Há alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu necessito deste milagre. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor faça a diferença na minha vida. Deus seja louvado. Com a mão levantada ainda, feche os olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Nessa manhã nós, infelizmente, nos identificamos com a profecia à igreja de Laodiceia. Nós, às vezes, nos sentimos muita coisa, Senhor, mas nós não somos nada. Nós somos pó. Do pó viemos e para o pó voltaremos se o Senhor não voltar muito em breve para nos buscar. Arranca do nosso peito, Senhor, o orgulho, a vaidade. Arranca do nosso peito o desejo de satisfazermos as vontades do eu. E coloca em nossa mente, em nosso coração, a disposição de permitir que Jesus entre, viva e reine no viver de cada um de nós. Nós estamos com as nossas mãos levantadas porque nós precisamos de um milagre. Nós precisamos deixar de ser mornos, Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, fazer do Senhor o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o único que pode nos salvar. E nessa hora nós nos entregamos ao Senhor de corpo e mente e suplicamos ao Senhor: abrace a cada um de nós, encha-nos o Teu Espírito e usa-nos para a conclusão da Tua obra de pregação neste mundo, porque muito em breve, Senhor, esses mesmos olhos que agora estão fechados vão contemplá-lo voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Essas são as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.